as consequências de um encontro com um membro da Aliança, com o Rei das Cinzas, resultar em uma batalha complicada. Enquanto essa batalha ainda acontecia, 4 membros da Aliança Sombria estavam afastados do calor do confronto. Resumindo, não puderam participar da última mesa de RPG. Gael se encontrava na taverna. Contudo, a confusão estava distante para ele. Afinal, Gael estava preso no banheiro, com uma caganeira de peidar molhado. Gael terá que usar a força do seu físico para saber se consegue expurgar todo o mal que habita em seu intestino de uma vez e voltar para a taverna. Ele vai ter que rolar dado para cagar. Gael precisaria usar a força do seu intestino para esse desafio. A dificuldade foi fácil. Se ele teve uma boa cagada, com certeza ele teve. Para o azar do Gael, o banheiro não era um dos ambientes mais limpos da taverna, mas por causa do seu 19, o vaso estava impecável, brilhando de tão límpido como um sanitário divino enviado pelos deuses. Gael só sentou ali e... Bubal ainda se encontrava no caminho para a taverna, sendo um dos últimos a chegar no local. Ele precisava esconder suas habilidades em público, que nem toda aliança na primeira sessão. Bubal precisaria rolar o D20 puro, sem nenhum bônus, contra uma dificuldade fácil. Ele girou os dados e conseguiu, com uma leve vantagem. Bubal quase congelou no caminho para a taverna, e ele acreditava que sua morte seria naquela neve fofa. Sim, neve fofa. Por sorte, devido ao conflito intenso que acontecia na taverna, não muito longe dali, Bubal ouviu os gritos de fuga dos civis que estavam fugindo da taverna. Michael Stones, na sessão anterior, havia deixado algo muito importante passar despercebido. Era tarde demais para qualquer um dentro da taverna notar aquilo, mas não para o Bubal, que havia acabado de chegar. E eu perdi as contas de quantas vezes eu falei Bubal ao invés de Bubal na sessão. E por algum motivo, eu acreditava que o Bubal era um conjurador ao invés de um guerreiro, que foi a escolha dele. O cara se baseou no Ryu do Street Fighter e eu realmente pensei que ele fosse um conjurador. Se bem que... Mas enfim, de qualquer forma, ele teve que rolar inteligência para isso. Sua desvantagem é de -1 por ser um guerreiro. A dificuldade foi fácil. Não era difícil nem mesmo com a desvantagem. Mas mesmo assim, ele errou. O instinto arcano dele era a mesma coisa que nada. Enquanto os aldeões corriam ao redor do Bubal, aparentemente sem querer, um civil acabou acertando, sem nem precisar rolar o D20. O dano foi de 2. Foi um dano baixo. O aldeão acabou acertando uma cotovelada bem de leve no pescoço do Bubal. Intelecto realmente não é a característica mais forte do Bubal, mas o seu físico é treinado o suficiente para saber que o dano recebido pelo aldeão não foi um dano normal de uma pessoa comum. Aquele aldeão está deixando de ser um humano para se tornar algo difícil de compreender. Yu-chan não havia entrado na taverna durante toda a porradaria. Ainda estava conversando com seus amigos de viagem, próximas carruagens que o trouxe para a porta da taverna. E mesmo com toda aquela gritaria, ele nem percebeu toda a situação que ocorria. Gael havia terminado o que precisava fazer no banheiro. E quando chega no salão principal, encontra apenas o caos deixado pela batalha. E nesse caos, um dos aldeões, que não fugiu na correria anterior, chama a atenção. Gael é um bardo conjurador,
e isso dá a ele um intelecto muito acima da média. A dificuldade foi fácil, e a percepção do Gael foi bem aguçada nesse momento. Não é a primeira vez que Gael lida com um infectado infernal, por isso ele estudou sobre essa doença estranha, a fim de criar canções sobre esse fato, percebendo rapidamente que aquele homem iria se tornar algo parecido com a garçonete derrotada. Contudo, talvez essa possa ser a primeira vez que o infectado pode ser curado antes de uma infecção completa, graças ao fardo que o Tamu carrega, uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Tamur precisou enfrentar uma dificuldade mediana em vontade, e ele ainda tinha o bônus +1 da própria manopla. O resultado foi 14, com bônus 15 no total. E o Tamur ainda teve outro bônus do Gael, tocando seu tamborim para ajudá-lo no desafio. Tamur se aproximou do aldeão, o tocando diretamente usando sua manopla. E era para ele ter escrito Maldita, mas saiu algo mais parecido com Matilda. Agora foda-se, virou a manopla da Matilda. O civil é curado da peste infernal. E os membros da aliança, que estavam do lado de fora da Humano Peludo, trazem notícias dos infectados que escaparam da taverna. Gael foi quem deu a primeira ideia de como lidar com a situação. E a sua ideia era causar uma avalanche que mataria infectados e não infectados. Uma solução cruel, mas efetiva, o que condiz um pouco com a opção meio anti-herói do personagem. Yu-chan deu uma ideia bem menos drástica e muito menos genocida, oferecendo as carruagens dos seus velhos amigos como transporte para perseguir os aldeões infectados. Houve uma votação entre carruagens e genocídio, apesar do Gael achar um pouco injusto o termo genocídio, e deu empate no geral. Quem iria desempatar a decisão da aliança seria o quarto membro, que ainda não foi apresentado. Lucarelli já havia chegado na taverna e havia convencido uma jovem furry, que iremos chamar de Genoveva, a subir para um dos quartos da taverna. É isso mesmo que você tá pensando. Lucarelli teve que girar o D20 para saber se sua agilidade em mover os quadris seria o suficiente para não ser conhecido como um soca-fofo. E principalmente, isso vai determinar o humor do Lucarelli. Caso o resultado for abaixo do desafio, digamos que ele estaria mais disposto a um genocídio sem escrúpulos. A dificuldade foi mediana. Lucarelli girou os dados e não é que quase foi um acerto crítico. Lucarelli saiu do quarto com humor bem acima da média, e a Genoveva então nem se fala. E tal felicidade resultou em uma escolha muito menos drástica do que um expurgo. Todos já corriam em direção às carruagens, até o Michael Stones avistar de longe um infectado prestes a atacar um aldeão, desesperado em fuga. Como Michael tinha uma arma de longo alcance, ele poderia fazer algo. A dificuldade foi mediana. O Michael rolou os dados e é óbvio que ele ia errar. Nos episódios passados, nossos queridos heróis se armaram para resgatar Trembolonos. Eu sei, é Trembolonos, não Trembolos, ok? Minha dicção é uma bosta, me perdoem. Eles enfrentaram uma tempestade e até mesmo se perdem em meio ao caos da neblina. Contudo, mesmo atrapalhado, Gwendolyn lidera o grupo para o cemitério, para a busca de seu companheiro. Mal sabem eles os perigos à frente.
Ao adentrarem o cemitério, nossos heróis notam que o solo está estranho, além de notarem passos de lá e cá vindo de todos os cantos. O mais esquisito é que Saint-Germain e Malville somem misteriosamente. Agora que estão sozinhos, eles finalmente podem usar seus talentos. Sebasculhão, achando se tratar do mundo espiritual, tenta fazer algum contato com os espíritos dali. Já Cabuloso tenta sentir alguma energia arcana, verificando se tem a presença de alguma magia no local. Ambos devem passar em um teste mediano de 10 de vontade, mas como os dois mexem com o arcanismo, sendo Sebas um xamã e Cabuloso um espadachim arcano, ambos conjuradores, os dois têm mais 2 de vontade. Boa! Culhão fecha seus olhos e mexe seu cajado em um movimento rítmico e sobrenatural, quase como algo hipnotizante. Seus olhos abrem, mas dessa vez brilhando, o concedendo uma visão clara do sobrenatural. Sebasculhão toma um baque, é estonteante, quase como levar um coice no peito. As pernas de Sebas caem trêmulas no chão e ele vê a energia espiritual fluindo para todos os lados. É lindo. É como se fosse um circo de cores. Contudo, os espíritos estão raivosos. Algo aconteceu. Agora vamos ver o Cabuloso. Putz! Cabuloso tenta se concentrar, mas o miasma, a poluição, o cheiro pútrido do local interferem em sua canalização e nada ocorre. Enquanto isso, mais 3 membros da Aliança Sombria estão perdidos em meio à tempestade. Mas nem todas as esperanças estão perdidas. Todos conseguem ver uma construção com as luzes acesas quase como um farol. Uma luz quase cegante em meio ao branco mortal da neve. Cogutake, Edson e Glender não só devem resistir à tempestade, mas também chegar até a casa. A sua salvação. Devem tirar 5 em um teste físico para apenas resistir à tempestade, ou devem tirar 7 em um teste físico para resistir e chegar até a construção. Além da resistência do grande guerreiro Cogutake, ele ainda utiliza seu chapéu de cogumelo para poder se defender das rajadas de vento da tempestade, chegando com até facilidade à grande casa. Edson, um nobre conjurador que não estava adepto às condições por conta da rotina acadêmica e talvez nem teria sobrevivido ao lidar com essa situação. Porém, pela ajuda de um amigo que lhe indicou um equipamento que o auxiliou nessa jornada, infelizmente a custo claro de parte de sua barba, que agora estava congelada, ele consegue chegar até a casa. A capa que protege toda a Aliança Sombria não era o suficiente para a tempestade. Mas graças à juba e à tanguinha de forno de Glender, a tempestade não o abate, e orgulhosamente grita aos 7 ventos: "Esse frio acha mesmo que pode me derrotar? Jamais saio de casa sem minha tanguinha de forno." Assim, seguindo sua caminhada gulosa? Que isso, cara? O grupo vê várias sombras se movimentando em direção ao mausoléu. As coisas se encontram estranhas e confusas, principalmente quando Malville sumido surge repentinamente. Atlas vai para um caminho mais discreto, contornando o cemitério, dentro de matos, arbustos e árvores. Isso era de costume para o especialista Atlas, por isso seria de uma dificuldade 5 de agilidade. Fácil. Olha esse verídico! O desgraçado esquece os bônus ao rolar, meu Deus, que tanso. Ficha no banheiro. Além disso tudo, cara, um cagão do caralho. Vou deixar essa passar dessa vez, mas na próxima... Se fodeu. Atlas consegue passar sorrateiramente com tranquilidade e percebe que as 3 sombras que estão na frente do mausoléu são, na realidade, da Aliança Sombria. Contudo, as sombras que vêm de dentro do mausoléu, além de serem várias, estão em volta de uma sombra grande de elefante. Trembolonos.
Enquanto isso, o grupo questiona Malville. Cabuloso e Gwendolyn perguntam confusos onde ele estava e o que estava acontecendo. Malville reporta após um teste de intelecto de dificuldade 10 que ele escalou uma estrutura alta, vendo que não só existe um número alarmante de pessoas dentro do mausoléu, como também o mausoléu aparenta ser uma sede, um ponto de encontro. As pichações que Malville vê ali de cima revelam que aparenta ser uma organização criminosa que lotou o lugar com armadilhas de urso espalhadas pela neve. Cabuloso pede para Malville guiar o grupo até o mausoléu, como mesmo viu as armadilhas, saberia onde elas estariam. Já Sebas pergunta para as almas atormentadas se elas estão raivosas e atormentadas por conta dos criminosos. E elas respondem furiosas que os malfeitores sujaram seu solo sagrado com sangue e que sua imundície sacrificial os atormenta, e seus pés imundos não deveriam encostar nessa terra. Agora, para o grupo atravessar o caminho perigoso das armadilhas, a dificuldade seria 15, mas pela ajuda de Malville, de 15 foi para 10. Dificuldade em agilidade. Porra, pelo amor de... Mano, essa porra de RPG tá amaldiçoado. Não é possível. Olha isso, cara. Mano, Malville guia Sebas para um canto, mas por mais que Malville tenha visto as armadilhas de lá de cima, elas ainda estavam se escondendo na neve e a noite estava em seu auge. Malville e Sebas tomam 4 de dano, Malville ficando com 4 de vida e Sebas com 2 de vida. Cabuloso consegue se guiar usando um pedaço de graveto, escapando por pouco das armadilhas. Todos começam a se encontrar e as peças começam a girar. Como cães famintos, os perigos cercam um grupo que desse ponto não passam apenas de presas frágeis.